Aleluia. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a tomar a sua Bíblia na sua mão. Bíblia é essa que é a palavra do Senhor, que é a espada do cristão, amém? Nós vamos ler no livro de 2 Samuel, o segundo livro do profeta Samuel. Nós vamos ler no capítulo 12, amém? Do versículo 1 ao versículo 6 e um pedacinho do versículo 7. Então nós vamos abrir 2 Samuel, capítulo 12, versos 1 a 6 e logo o comecinho do 7, amém? Toma aí a sua Bíblia. 2 Samuel está depois de 1 Samuel, amém? Que vem depois do livro de Ruth, é isso mesmo? Ruth? Ruth. Depois do livro de Ruth e antes do livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, amém? Então vamos lá para a gente ler junto, bem animado, bem vigoroso. Eu costumo brincar algumas vezes com a minha menina que quando a gente vai ler um texto que é importante para nós, a gente tem que ler com amor no coração. Falei, lê aí, filho, com amor no coração. Essa semana nós fizemos um trabalho da escola e quando a gente faz, eu falo assim, lê agora para sua mãe. E quando ela vai ler para a mãe dela, eu falo assim, não, lê com amor no coração. Então ela endireita o corpinho, até a entonação dela muda. Isso é importante para quando nós estivermos lendo a palavra do Senhor, amém? Sempre quando você puder ler a palavra do Senhor, leia em voz alta, melhor ainda, porque você está recitando a palavra para você mesmo. Isso ajuda você a gravar e memorizar a palavra de vida em nós, amém? Podemos ler, todos nós? 2 Samuel, capítulo 12, versos 1 até o 6. Diz assim a palavra do nosso Senhor. O Senhor enviou a Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. Comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma de suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse ele a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Iníciozinho do verso 7. Então disse Natã a Davi: este homem é você. Amém? Nós vamos ler só até aqui. Deixa a sua Bíblia de lado aí por um instante. Eu queria te pedir alguns minutos da sua atenção, porque não é a minha voz apenas, são as minhas palavras, mas nós vamos partilhar da palavra do Senhor, a palavra que gera vida em mim e em você, amém? A palavra diz que quando nós ouvimos essa palavra, a fé é gerada dentro de nós, e a fé é a vitória que vence o mundo, como diz a palavra. E se tem uma coisa que nós precisamos vencer todo dia, é o mundo, amém ou não amém? A gente precisa todo dia estar combatendo contra ele, porque se a gente não combater contra ele, ele vai combater contra nós, e nós vamos perder se não estivermos bem estruturados. Esse é o segredo de vitória na minha e na sua vida. Amém? Bom, irmãos, nós estamos falando aqui de 2 homens conversando. O profeta Natã falando com o rei Davi. O profeta Natã, embora seja um profeta de grande importância na palavra do Senhor, ele não vai ter tanta proeminência quanto o outro homem que está envolvido no diálogo, que é o rei Davi. Todos nós conhecemos o rei Davi, amém? A gente ouve histórias do rei Davi desde quando nós somos pequenininhos. Quando a gente vem para a escolinha, as crianças aqui do lado estão ouvindo histórias do rei Davi. A gente canta músicas com o rei Davi, lembra? Como rei Davi, eu quero te louvar. Ou então a gente canta aqui: se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como rei Davi. Não é assim? Eu luto como rei Davi, eu pulo como rei Davi. Davi é um homem de referência, não só para nós nos dias de hoje, que estamos tão distantes de Israel, mas principalmente para o povo que lá estava. Todos os reis que vieram depois de Davi tinham como modelo a ser perseguido o rei Davi, porque Davi era um homem que, diz a palavra, Atos 13:22, era um homem segundo o coração de Deus. Esse texto de Atos 13:22, que é o discurso de Paulo em Antioquia, ele está fazendo uma defesa do próprio Senhor, e ele cita
O rei Davi, inclusive uma passagem do Salmo 89, que o próprio Deus fala assim: achei Davi meu servo. Quando Deus diz achei Davi meu servo, não é porque Davi estava perdido, mas é porque Deus olha e fala assim: eis aqui um modelo, um padrão, é nesse tipo de padrão que eu quero que vocês vivam. Tanto que Davi, mesmo não sendo o primeiro rei de Israel e nem sendo o último, ele conseguiu se manter como um padrão. O próprio texto do Salmo 89 diz que do cetro da casa de Davi, ou melhor, da casa de Davi, o cetro não se apartaria, ainda que os filhos de Davi fizessem bobagem, como fizeram, e a gente encontra isso na palavra. Todavia, diz a palavra, que Deus, por amor a Davi, não desfaria de todo a sua linhagem, de tão importante que era esse homem. Agora, quando a gente fala de Davi, e a gente tem muitas vezes uma visão quase que romanceada por conta do padrão e do modelo que ele representa para nós não podemos perder de vista que ele era um ser humano como eu e como você. Todo ser humano comete erros, sim ou não, irmãos? Mais dia ou menos dia a gente vai pisar na bola, a gente vai escorregar na casca de banana, como diz o ditado, a gente vai fazer a escolha equivocada. E o rei Davi era um homem que também fazia esse tipo de escolha. Quando nós falamos assim, rei Davi, ou melhor, Davi, né, não só apenas como rei, mas antes do seu reinado, qual que é a primeira coisa que vem na nossa mente? Até pelo que a gente aprende na escolinha dominical, Davi venceu o gigante Golias, não é assim? Uma das primeiras histórias que a gente vê, quando a gente vai ver nos filmes, quando a gente vai ver nos desenhos animados, é a coisa que mais ganha proeminência. Então, digamos que essa é a passagem mais conhecida da vida de Davi. Porém, a segunda passagem, que eu creio ser a mais conhecida de Davi, foi um certo dia que diz a palavra, a partir do capítulo 11, né? Nós lemos no capítulo 12, mas a partir do capítulo 11, diz a palavra que certo dia, num tempo em que os reis costumavam ir para a guerra na frente dos seus exércitos, né? O rei botava a espada na bainha e ia guerrear com todo o seu povo contra o exército inimigo. Mas diz a palavra que nesse tempo, ou seja, nesse tempo em que isso era comum, o rei guerrear junto com seus soldados, Davi escolheu ficar em Jerusalém. E aí a palavra vai nos contar que certo dia ele dormiu até mais tarde, acorda e vai passear pela varanda do seu palácio. E quando ele está lá na varanda do seu palácio, ele vê lá embaixo uma mulher tomando banho ou se limpando, né? A palavra fala que ela estava saindo dos dias de menstruação e era um procedimento comum que a mulher passasse vários dias se limpando, procedimento da época. Não tinha como a gente tem hoje absorvente, que a coisa é mais higiênica do que naquela época. Os irmãos entendem isso? Pois é, naquela época ela tinha que passar todo um período se banhando. E aconteceu que enquanto essa mulher estava se banhando, quem que viu? O rei Davi. O rei Davi não apenas olhou a mulher, mas ele procurou saber quem era. Assim, quem é aquela mulher lá? E a palavra diz que ela era uma mulher muito bonita. Falou assim, aquela é Batseba. E não apenas disseram para ele que o nome dela era Batseba, mas ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então a gente tem algumas informações que para nós hoje, como cristãos, já devia proporcionar um freio. Por quê? Quem que é aquela mulher? Era mulher de Davi? Não era, mas era mulher de outro homem. E para nós, como cristãos, a gente fala assim, opa, já não posso mexer no terreno do vizinho. A gente não tem essa visão? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, uma mulher não pode ficar olhando para o homem da outra, o homem não pode ficar olhando para a mulher da outra. Irmãos, tem problema a gente olhar e achar alguém bonito? Sim ou não? Nenhum problema, irmãos. Quando eu passo na rua, eu não posso escolher quem são as pessoas que vão estar na rua comigo. Então, muitas vezes eu vou passar na rua e vou ver um monte de mulher bonita, vou ver um monte de homem bonito, vou ver um monte de criança bonita, um monte de idoso bonito. O que eu não posso fazer? É deixar que aquela visão gere em mim um pensamento mau. Os irmãos conseguem entender essa diferença? Porque uma coisa é eu olhar para uma pessoa e achar aquela pessoa bonita. E eu posso falar assim, nossa, que mulher bonita. Que Deus abençoe que ela arrume um homem bonito, case e faça um casal bonito, tenha filhos muito bonitos e tenha uma família muito bonita. Glória a Deus. O que eu não posso fazer? Olhar para aquela mulher e falar, ô lá em casa, hein? Aí eu pequei. Não entenderam a diferença? Porque eu desejei ela no meu coração. Foi isso que Davi fez. Olhou para ela e falou assim, ô lá em casa, hein? A questão é que ele era o rei. E ele não só falou ô lá em casa, mas como mandou buscar ela para vir à casa dele. Falou assim, olha, vai lá buscar. Só que agora Davi já sabia que ela era uma mulher casada. Não interessa se ela é casada, eu sou o rei e eu quero que você vá lá embaixo buscar ela. E trouxeram aquela mulher chamada Batseba, e diz a palavra que naquele dia Davi se relacionou com ela, teve relações sexuais, mandou ela para a casa dela, e o que aconteceu com ela?
ela engravidou, ela concebeu. E ela mandou fazer mandou um recadinho para o rei, falou assim: olha, avisa ao rei que agora eu estou grávida. Quando Davi recebeu a notícia, como é que ele recebeu? De buenas, feliz da vida? Não. Embora a palavra não nos diga claramente isso, pelas ações dele mostra para ele que o desespero bateu. Irmãos, quantos aqui tem filhos ou filhos? Só para mim saber. Pois bem, quando a gente tem filho e a gente programa o filho, né, embora a gente queira um filho, programa um filho, quando o filho de fato vem, a gente fica assim: ai meu Deus, agora, já aconteceu com os irmãos também? Vou falar por mim, né? Minha segunda menininha nasceu há pouco tempo e a gente estava programando para isso, mas quando eu falei assim, minha esposa falou assim: tô grávida, eu falei assim: e agora é nós mesmo, agora não tem jeito de sair fora. Né? Bate esse medinho em nós. Quando a gente vê casais que não estão estruturados e que bate a notícia de uma gravidez, as pernas tremem, muitas vezes o homem foge, as famílias desestruturam. Quando a moça que está grávida vai falar em casa com os pais, não raras vezes pais mandam as filhas para fora de casa, porque era uma gravidez que não estava programada. Quando a notícia daquela gravidez chegou aos ouvidos de Davi, Davi também tentou: como que eu vou resolver o problema? E aí diz a palavra que ele tem uma brilhante ideia para tentar amenizar o problema que ele mesmo tinha causado. Ele assim: é mulher de Urias, o que está lá na guerra? Manda chamar Urias. Manda chamar Urias. Quando Urias vem, ele assim: Urias, você é um cara de Deus, um cara padrão, um cara 10, faz o seguinte, eu resolvi te trazer aqui para te dar um descanso. Vai para casa hoje, rapaz. Descansa, fica lá com a sua mulher, durma com ela. Em outras palavras, tenha relações com ela, porque quando o filho nascer, o filho vai ser seu. Naquela época não tinha exame de DNA, não podiam ir no ratinho pedir um exame de DNA, então embora pudesse ter a cara do rei Davi, ter até os cachinhos do rei Davi, imagina, Davi um Cael do homem forte, branco, e Urias lá, um rapaz baixinho, pequenininho, que nasceu com a cara de Davi. Você tem como provar que o filho é meu? Essa era a ideia de Davi, empurrar para Urias um filho que era dele. Mas diz a palavra que Urias era um homem de tamanho caráter, isso a palavra não fala com essas palavras, mas eu estou deduzindo, porque ele fala assim: eu não posso ir para casa me deitar com a minha esposa enquanto os meus companheiros estão no campo de batalha guerreando, eu não vou ser justo com eles, então eu vou ficar sentado aqui na porta do palácio. Aí Davi ouviu que o plano deu por água abaixo. Falei: puxa, agora como é que eu vou fazer? Trouxe então de novo ele, embebedou ele, mandou ele para o campo de batalha, mas não sem dar para ele um recadinho para o comandante. O seu comandante, que era Joabe, falou assim: quero que você coloque Urias na frente do campo de batalha, no lugar onde vão estar os piores soldados, e quando ele estiver guerreando, quero que saia todo mundo de fininho e deixe ele sozinho para ele morrer. Quando ele morrer, ele não vai nem ficar sabendo que a esposa dele estava grávida. O problema de Davi acabou. Os irmãos estão entendendo o que passou na mente dele? A palavra vai nos dizer, irmãos, que um abismo chama outro abismo. Tem um ditado no mundo que fala que desgraça pouca é bobagem. E a gente vai vendo que para tentar desfazer um problema, Davi foi criando outros problemas. Às vezes eu brinco com as minhas crianças no proético e falo assim: olha, nunca resolva um problema causando outro problema. Porque realmente, para você resolver esse problema que é pequeno, você precisa causar um problema que é maior que ele. E se esse problema que não foi resolvido, você vai precisar causar um problema que é maior que ele. Isso vai virando um problema enorme, irmãos. Vai chegar uma hora que o problema vai engolir a cada um de nós. Isso acontece na vida financeira, na vida sentimental. Já viu quando um marido e a mulher discutem por um motivo bobo e não há o reconciliamento ali? Não reconciliam? Deixam um dia, depois do outro, vai passando. Tem casais que ficam 2, 3 dias sem se falar por uma discussão idiota, boba, que poderia falar assim: realmente eu dei mole, me desculpa. Acontece. Já viu? Os irmãos já viram isso, não sabem do que eu estou falando. Pois bem, irmãos, acontece que Davi fez isso, mandou esse homem para o campo de batalha. A palavra fala que Urias realmente morreu e o recado volta para Davi: lembra daquele cara que você mandou que morresse? Pois é, morreu. O que Davi fez? Agora de buenas, posso ir lá, chamar a esposa dele e tomar ela agora para ser minha esposa. E assim Davi fez. Ele esperou passar os dias de luto de Batseba, trouxe ela para ser esposa dele agora dentro do seu palácio. Acontece, irmãos, que nós podemos esconder nos olhos de qualquer pessoa. Eu posso fazer coisas escondidas, eu posso virar para minha esposa e falar assim: olha, minha esposa, Priscila, eu tenho uma escala de serviço hoje que eu vou ficar 3 dias sem vir em casa. Ela vai acreditar em mim.
Eu posso sair e ficar 3 dias na casa de qualquer pessoa, na casa de qualquer mulher, fazer um monte de coisa para lá, sem ninguém ficar sabendo, voltar com a cara mais limpa do mundo. Porém, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não há nada que escape aos olhos do nosso Deus, nem mesmo os pensamentos da nossa cabeça. A palavra diz que Ele conhece a nossa palavra antes dela chegar na boca. Então ele achou que estava escondido de todo mundo, que ninguém ia ficar sabendo, e como o rei muitas vezes falou assim, acabou o assunto. Já viu quando alguém quer acabar com o assunto? Falou assim, não quero mais que se fala nisso. Morreu, eu sou o rei, você não é ninguém, não quero mais falar nisso, a partir de hoje ela é minha esposa, e finge que eu engravidei ela daqui para frente. Essa era a ideia dele. Porém, a palavra nos diz que o Senhor enviou o profeta Natã. E o profeta Natã chegou, olha rei, eu queria conversar com o senhor. Pode dizer, Natã. Pois é, tinha um homem na sua terra que tinha 2 homens na sua terra, um rico e um pobre. O rico, ele tinha muitas ovelhas, muito gado, era um homem de muitas posses, mas o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha, que ele tinha comprado com muito suor, muito sacrifício. Foi difícil ele comprar aquela cordeirinha, ele cuidava. E perceba como que Deus vai trazendo as coisas, irmãos, através do profeta Natã. Como é que ele vai enriquecendo de detalhes? Era uma cordeirinha única, que ele comprou com muito sacrifício. Ele cuidou desde pequenininha. Ele cuidava dela como uma filha, comia no seu prato. Então como é que ele vai tornando a situação para você mais importante ainda? Falei assim, pois é, rei, você acredita que esse homem rico, quando recebeu a notícia, mandou matar a cordeirinha daquele cara pobre? Sabe quando você vai ouvindo uma história e já vai te indignando? Aí você tá assim, que absurdo, tem que morrer um traste desse, vamos mandar matar esse homem rico, e depois que manda matar, manda dar 4 vezes mais pela cordeirinha. Pois é, rei, só que esse homem é você. E a gente encerrou aqui o texto que a gente leu. Irmãos, todos nós, talvez menos graves, talvez menos danosas que a atitude do rei Davi, talvez menos drásticas, talvez menos equivocadas, mas todos nós tomamos decisões todos os dias na nossa vida. Algumas a gente vai acertar, outras a gente vai errar. Algumas coisas a gente vai fazer e falar assim, nossa, que bênção que foi o resultado dessa decisão. Outras a gente vai fazer e falar assim, nossa, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse apertar um Ctrl Z, para desfazer a ação, eu faria. Não é verdade, irmãos? Tem coisas que se a gente pensasse 10 minutinhos a mais, a gente teria feito de forma diferente. Tem coisas que a gente analisa na nossa vida hoje, que a gente talvez tenha feito semana passada ou ano passado, que a gente pensa assim, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria feito. Isso é normal, irmãos, isso é normal acontecer. E o pior é que muitas vezes, quando nós tomamos esse tipo de decisão, a gente faz e acha que está tudo tranquilo. Observe o texto que a gente leu. O rei Davi, ele tomou a decisão de pegar a mulher de outro homem, né? Vamos usar esse linguajar, de ficar com a Batseba. Ele tomou a decisão de tentar enganar todo mundo, fazendo com que Urias pensasse que Vila era dele. Quando viu que deu errado, ele tomou a decisão de mandar ele para frente de batalha para ele morrer. E quando tudo assim encaminhou para dar o desfecho terrível da mais profunda desgraça, ele traz a mulher para ele como se nada tivesse acontecido. Até então a Bíblia não fala de uma gota de arrependimento do rei Davi. Os irmãos conseguem perceber como que ele foi tomando decisões e aquilo foi sendo normal para ele? Não, tá tranquilo, já tomei um monte de decisão mesmo, essa aqui vai ser só mais algumas, eu vou tentar aqui adaptar, resolver o problema, e ele fez isso. Acontece que a palavra nos diz que existem caminhos que aos nossos olhos parecem bons, parecem retos, mas o fim deles é a morte. E alguém pode dizer assim, não, mas o meu coração está em paz, o meu coração está alinhado. Irmãos, a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Já viu gente que toma uma decisão e fala assim, olha, não, minha decisão foi certa, porque o meu coração está em paz. Já viu a gente faz isso? Brigou com o fulano de tal, não vou pedir perdão, porque o meu coração está em paz, eu sei que foi a coisa certa. Irmãos, o nosso coração é enganoso. Então tem coisas que falam assim, às vezes o nosso coração vai estar em paz, vai estar parecendo que está tudo certo, mas o Senhor está reprovando a nossa decisão. E a gente precisa tomar alguns cuidados. É nessa hora que nós precisamos de homens e mulheres que venham como mensageiros de Deus para mim e para a sua vida. Repara que o rei Davi estava de buenas lá, achando que estava tudo tranquilo, até que um dia você chega no palácio dele quem? O profeta Natã. Amém? Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, a palavra fala que da boca dos pequeninos saiu perfeito
louvor. Então, deixa ela gritar para lá, a gente não tem como controlar isso. Bom, então, irmãos, o rei Davi estava lá no seu palácio, achando que estava tudo tranquilo, achando que todos os seus problemas se acabaram-se. Lembra das organizações Tabajara? Seus problemas se acabaram-se. Chegou o mais novo revolucionário, coroa de rei solucionator. Ou seja, matei o homem, trouxe a mulher para mim, acabou o problema. Porém, os olhos do Senhor, que estão em todo lugar, fez com que lá naquele palácio entrasse o profeta Natan e o profeta, o rei, deixa eu te contar uma história. E ele então começa a contar para o rei toda uma história até culminar, dizer, sabe esse cara, rei, que é um traste, que merecia morrer, que é um crápulo, um canalha? Pois é, esse rei é você. Todos nós, irmãos, precisamos de homens e mulheres que vão falar o nosso coração, porque tem dias que nós vamos estar tão alinhados em alguns propósitos da nossa vida que nós seremos incapazes de reconhecer se eles estão certos ou errados. Vou dar um exemplo bem simples. Não sei quem tem costume de digitar texto, escrever textos longos. Irmãos, se você escrever um texto muito grande, não adianta você procurar erro de português nele. Por que eu estou dizendo que não adianta? Porque foi você que escreveu. Então tem palavras que você vai ler que a sua mente já vai pular elas, porque você já sabe que você escreveu. Aí às vezes você pega um texto que você conferiu 30 vezes, dá para uma outra pessoa e na primeira lida ele acha um monte de erro. Comigo já aconteceu, às vezes eu preciso trabalhar com alguns textos. Por quê? Porque na minha mente está tudo certo, mas quando eu permito que outra pessoa chega para contemplar aquilo que eu fiz, ele vai mostrar, você errou aqui e você errou desse jeito. Então todos nós precisamos de pessoas que vão falar o nosso coração. Sabe aquele tipo de coisa que vou dar exemplo de salão, né? Pelo menos nos filmes é assim, não sei da realidade, tá, irmãos? Mas nos filmes é assim, a gente vê no salão, aqueles filmes lá que as mulheres quisem negócio na cabeça, fazendo um monte de fofoca, contando um monte de coisa e conta pra um e conta pra outro, e às vezes naquele monte de conversa de salão, chega alguém e fala assim, eu acho que você devia fazer isso. Eu acho que você devia tomar essa decisão. Eu acho que você deveria fazer assim, dessa forma. Acontece isso na realidade? Eu não tenho muita noção, mas eu estou imaginando que é assim que funciona. Irmãos, naquele contexto ali, vão aparecer um monte de gente que vai te dar conselho péssimo, mas vão aparecer pessoas que vão te alinhar, que vão te direcionar para as coisas corretas que você deve fazer. Agora, quando isso acontece, o que você vai fazer? Você vai ter que selecionar quem são as pessoas que falam no seu coração. Vou te fazer uma pergunta, você não precisa responder para mim. Mas quem são as pessoas que têm voz no seu coração? Já viu quando você está vendo um filme, por exemplo, assim, ou até na realidade isso acontece? Às vezes estou andando com a minha esposa e a gente vê uma pessoa muito mal arrumada, ou com um penteado assim, todo estranho, todo diferente, e a gente usa a expressão assim, fulano de tal não tem amigo não, pai. Porque se tivesse amigo, o amigo falava para ele que estava ruim. Já viu essa expressão? Nossa, a pessoa está achando que está tranquilo, mas se tivesse um amigo, ia falar com ele, rapaz, isso está ruim demais. Então, todos nós precisamos desse tipo de amigo, desse tipo de pessoa, desse tipo de homem e de mulher de Deus, que vai falar para nós, assim, olha, isso aqui não está bom. Quem são as pessoas que têm voz dentro do seu casamento, por exemplo? Quem são as pessoas que têm voz no seu ministério, no seu trabalho? Quem são as pessoas que têm liberdade para chegar para você e falar assim, cara, você está errando. Irmãos, eu estou aqui nessa posição hoje. Quando digo posição, na posição de pregador, de ministro da palavra do Senhor. Eu sou passivo de erros? É claro que sou, irmãos. Então eu também preciso ter pessoas que vão falar assim, você errou aqui, você errou dessa forma. Nós estamos aqui gravando, né? Tá uma bênção, graças a Deus. Mas eu mando para outras pessoas e falo assim, cara, eu preciso que você ouça essa palavra. Eu preciso que você ouça. Por quê? Eu preciso que você me diga. Lógico que não é para todo mundo, mas algumas pessoas falam assim, eu preciso que você me dê um retorno. Se eu estou falando rápido demais, se eu estou falando muito estridente, se eu estou falando baixo demais, eu preciso disso, irmãos. Eu preciso de pessoas que vão falar comigo, você está errando aqui, você está errando aqui. Porque são através dessas pessoas que Deus vai moldar o meu coração, vai moldar a minha conduta. Todos nós precisamos de ter aquele pessoal. Sabe que às vezes o casamento começou a dar errado. Tem gente que está com 5 anos, com 2, com 3, ficou 30 anos amigado. Quando casou, ficou um mês casado e não aguentou ficar casado. Por que isso acontece? Quando a gente casa, a gente entra debaixo de um outro nível de proteção espiritual. Existem bênçãos que Deus separa para o matrimônio, legalmente e biblicamente constituído, que Ele não libera sobre outras circunstâncias. Amém? Preciso que os irmãos entendam isso. Pois bem, então a pessoa casou lá e começou a dar um monte de problema. Mas às vezes você vai olhar e fala assim, poxa, meu pai tem 30 anos de casado. Meu vizinho aqui, meu amigo, o meu pastor, ele tem 20 anos de casado. Então, ele tem autoridade, ele sabe qual que é. Vou conversar com ele para ele dar uma palavra para o meu coração. Todos nós, irmãos, precisamos desse tipo de gente que vai trazer para nós um feedback,
Sabe esse tipo de... Lembra da expressão do se toca? Se toca. Às vezes a gente não consegue se tocar e a gente precisa de homens e mulheres como o rei Davi precisou do profeta Natan para dar esse toque. Os irmãos lembram da Sandy Júnior? Lembra da dupla Sandy Júnior? Nos domingos agora está passando tipo um negócio da história deles. E domingo de tarde realmente é um dia muito carente de programação, principalmente para quem assiste televisão. Então hoje, embora eu não estivesse acompanhando tudo, alguns flashes eu fui vendo. E uma das falas me chamou muita atenção. O Júnior, como é da nossa faixa etária mais ou menos, a gente quase que acompanhou, né? Mesmo sem conhecer todas as músicas, veio de forma contemporânea. E a gente viu ele começando a tocar guitarra, bateria, enfim. O que eu quero dizer? Ele estava contando uma experiência dele que lá para os seus 12, 13, 15 anos, sei lá, de carreira, ele já tocava bateria, muitas músicas, mas um rapaz chegou, chamou ele e falou: seu Júnior, vem cá, levou ele dentro de uma salinha e disse para ele o seguinte: olha, o tempo certo da bateria é aqui, tá? Pra cá tá adiantado, pra cá tá atrasado. O tempo certo é aqui. Você é muito bom baterista, mas tem hora que você toca aqui adiantado e tem hora que você toca aqui atrasado, fora do tempo. Ah, tudo bem, então o que eu tenho que fazer? Começa a ouvir fulano de tal que você vai melhorar. Esse era o contexto. É uma série de entrevistas, ele está falando isso. E eu fiquei pensando, falei: irmãos, qual a quantidade de dinheiro que eles tinham, quantidade de nível de carreira que eles chegaram. Eu falei assim: filho, eu não quero saber de tocar bateria não. Se eu chegar lá na bateria e fazer assim, todo mundo vai bater palma que eu fiz. Vocês não estão entendendo? O nível de carreira que eu posso chamar o melhor baterista do mundo para tocar aqui no meu lugar. Ou seja, eu não estou nem aí se eu estou tocando fora do tempo. Não. Ele ponderou. Eu realmente vou começar a estudar. E ele conta que ele começou a estudar ainda mais bateria depois desse conselho. Lógico que é só uma ilustração, irmãos, que eu estou trazendo para enriquecer o que o Senhor está tratando conosco nesta noite. Pessoas que, aos olhos de todo mundo, não precisariam, mas estavam receptivas para receber uns toques. Ei, melhora aqui, cara. Toma cuidado com isso aqui. Esse tipo de caminho que você está caminhando, você acha que é certo? O fim dele é morte. Então, 2 conselhos ou 2 coisas vão ficar marcadas para nós nesta noite. Assim como um dia Pedro estava se comportando de uma maneira com os gentios, olha, gente, fica tranquilo aí, está tudo liberado, esquece esse negócio de circuncisão, mas quando chegou no meio dos judeus, olha, na verdade, circuncisão é o quê? Todos nós precisamos de circuncisão. Ele estava adotando 2 tipos de postura, e quando o apóstolo Paulo chega, ele falou assim: que tipo de postura é essa de homem de Deus? Precisou dar um toque nele para ele alinhar algumas coisas. Todos nós precisamos disso. Bom, dito essas coisas, quero deixar para os irmãos 2 pontos para nós meditarmos. Primeiro deles: peça a Deus por conselheiros segundo o seu coração na sua vida. Amém? O que você precisa pedir? Para Deus colocar homens e mulheres que lhe sejam conselheiros, que tenham voz no seu coração, mas que tenham um coração alinhado com Ele. Por quê, missionário Vitor? Bom, eu não posso, irmãos, permitir que qualquer pessoa tenha voz no meu coração. Amém? Os irmãos entendem isso? Quando eu falo assim: fulano, ouve essa palavra aí, me dá um retorno para mim, por gentileza. Se você acha que eu estou falando rápido demais, se você acha que eu estou pausando muito, se você acha que eu estou usando algum tipo de linguagem que está incomodando. Teve uma vez que eu fui ouvir uma mensagem nossa, primeira mensagem que a gente gravou no rádio, e eu vi que em meia hora de programa eu tinha falado 14 ou 15 vezes a expressão por assim dizer. Nossa, nem eu estava aguentando me ouvir depois. Eu fiquei imaginando a pessoa que estava ouvindo lá no ao vivo. Vocês não entendem isso? E se eu não fosse ouvir? Eu ia saber. Todo mundo que ouviu, ninguém teve coragem de falar assim: Vitor, melhora isso aqui, cara. Ninguém teve coragem. Então todos nós precisamos. Agora, essa é uma liberdade que eu dou para todo mundo? Não, porque dependendo da pessoa que eu pedir opinião, ela vai acabar de matar o meu ministério. Tá uma porcaria isso. Acho que você não leva jeito para isso não. Acho que na verdade você devia parar com isso. Aliás, o que você está fazendo lá pregando a palavra? Mata o meu ministério. Os irmãos entendem? Então, o casamento está mais ou menos, não está legal. Vou pedir para alguém me abençoar com uma palavra ou com um conselho. Peça para alguém que está alinhado com os conselhos do Senhor. Por quê? Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, porque conselho é de Deus, amém, irmãos? O próprio Senhor Jesus seria chamado de maravilhoso conselheiro. Provérbios vai dizer que, não havendo sábios conselhos, o povo perece, e que na multidão de conselhos está a segurança, está a sabedoria. Então, conselhos, irmãos, é algo de Deus.
Quando a gente vê lá o profeta lá chegando para Davi e dando, cara, ó, eu tô te dando um recado que Deus mandou, cara. Tô te dando um toque aí para te mostrar que você pisou na bola. E a palavra vai nos mostrar que Davi faz o que? Ele se arrepende. Aquele toque que o profeta deu nele ali, serviu para ele acordar. Porque até então ele estava assim, todo blasé da vida, mandei bem zaço, hein, cara? Resolvi o problema, hein? Até que chega alguém e estoura a bolha dele. Falei, cara, tu tá fazendo uma lenha, cara. Então, na minha e na sua vida, nós também precisamos de pessoas assim. Lembra do apóstolo Paulo? Antes dele se tornar apóstolo Paulo, ele já era um homem que, ele era padrão, irmãos, no judaísmo. A palavra fala que ele se excedia em muitos da sua idade dentro da religião dos judeus. Só que quando ele se converte ao cristianismo, agora ele precisa dar ouvido a algumas pessoas que vão orientá-lo. A gente vê Barnabé, vem cá, Paulo, vou te conduzir para lá e para cá. Vem cá, não, isso aí não é legal você falar, não. Não é legal você ir nessa igreja, não, o pessoal ainda não tá te aceitando bem, não. Vamos ficar um pouquinho para cá. Então ele passa a dar ouvidos ao que Barnabé te ensinar. Depois que ele dá esses ouvidos, agora ele está na condição de poder ensinar outras pessoas. Vem cá, Timóteo, vem cá, Tito, vou te ensinar como é que você tem que falar. Mas por quê? Primeiro ele permitiu que algumas pessoas tivessem voz ao coração dele. Amém? Então, primeira coisa para mim e para a sua vida, peça a Deus, se você ainda não tem, para ele colocar homens e mulheres que tenham voz no seu coração. Vou fazer um adendo. Algumas vezes nós caminhamos em lugares com pessoas com as quais nós não confiamos. Às vezes você está numa igreja que você não confia no seu pastor. Às vezes você está num trabalho que você não confia no seu patrão. E em tantas outras situações. Está num casamento que você não confia no seu marido. Mas vou dar exemplo da igreja que é onde nós estamos. Irmãos, não caminhe com quem você não confia. Amém? Vou repetir isso que eu estou falando para vocês. Não caminhe com quem você não confia. Vou dar um exemplo da igreja aqui. Eu estou lá na igreja, mas eu não acho que aquele pastor lá é um homem de Deus. Então irmão, não caminhe nesse lugar. Por quê? Porque você vai perder tempo da sua vida. Quantas vidas a gente tem, irmãos? O escritor de Hebreus vai falar que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. Você não tem outra. Então não perca o seu tempo caminhando com pessoas que você não confia. A palavra diz que é melhor serem dois do que serem uns, não é? Por que a palavra diz isso? Porque se um cair, o outro levanta. E se você está caminhando com alguém que você não pode confiar? Tu vai cair e vai continuar caindo. Vocês não estão entendendo? Então, se você olha para uma pessoa e fala assim, eu não creio que aquela pessoa lá é um homem de Deus, é uma mulher de Deus para trazer palavra para a minha vida, eu não creio que Deus fala comigo através da vida dele, então não caminhe com essa pessoa. Amém, irmãos? Guarde isso no seu coração. Peça a Deus para colocar no seu caminho pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, amigos, amigas, que vão te direcionar no caminho do Senhor, que vão ter voz no seu coração, te dar uns conselhos. Cara, isso não está legal não. Essa roupa que você está usando não está legal não. Isso que você falou com seu marido, você devia pedir perdão para ele, porque isso aí vai desgraçar a sua vida. Você está abrindo um leque, já viu o casal que começa a discutir? Vamos falar assim, eu vou te dar um tapa. Irmão, pede perdão até por você ter levantado a mão. Porque se você não pedir perdão por isso aqui, a próxima vez o tapa acontece. Então a gente precisa ir reparando algumas brechas, e esses toques são de Deus para a nossa vida. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, missionário Vitor, mas o que eu preciso fazer além de pedir para Deus colocar pessoas desse nível na minha vida? Você precisa pedir a Deus para Deus te capacitar para você ser uma pessoa conselheira segundo o coração de Deus. Amém? Por quê? Porque em algumas situações você vai ser o homem e a mulher de Deus usado. Já reparou que tem circunstâncias na minha e na sua vida que você percebe toda a oportunidade ali e fala assim, eu só não sei o que falar agora? Já aconteceu com vocês? Assim, nossa, fulano veio me pedir um conselho, eu falo assim, eu não posso aconselhar, eu não sei o que eu vou falar. Já aconteceu? Comigo já. Você tem uma oportunidade, você não sabia o que falar. Então, irmãos, peça a Deus para te capacitar como um conselheiro, segundo o coração dele. Por que, irmãos, que eu estou dizendo isso? Essa semana nós recebemos, toda a família tem um grupo de WhatsApp, eu acredito que tem, embora só esteja na minha família, mas eu acredito que toda a família tem. Essa semana mandaram um print lá no grupo lá, a respeito do ator Paulo Gustavo. Todo mundo sabe quem é, não sabe? Paulo Gustavo, comediante? Pois bem. Aí o título da manchete estava assim, Paulo Gustavo tinha tido uma piora no quadro clínico dele. Nem sei qual que é o quadro clínico dele hoje, estou falando só do print que estava lá. Teve uma piora no quadro clínico dele. Aí alguém, junto com o print da mensagem, estava um comentário. Porque os homossexuais realmente vão para o inferno, blá, 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 está contrário à palavra de Deus, Deus não gosta disso, blá, blá, assinado profeta de Deus. Irmãos,
O homossexualismo é uma prática que tem amparo na Bíblia? Sim ou não? Não, não é. Amém? Agora, então se a gente analisar dessa forma, o que a mulher falou está errado? Não. O que ela falou não está errado. Só que a maneira como ela falou, a hora que ela falou, foi uma providência de Deus? Foi um recado de Deus? Não, irmãos. Ela vacalhou o nome do Senhor quando ela dá aquela palavra. Por quê? Porque a palavra nos ensina que maçãs de ouro em bandejas de prata são a palavra dita no tempo certo. A palavra vai nos ensinar que nós precisamos seguir a verdade em amor. Irmãos, nós podemos falar qualquer coisa que nós precisamos falar, mas tem a hora certa, tem a forma certa. Imagina se o profeta Natan entra lá no palácio: ô rei, tu é um Zé Ruela, tu pegou a mulher do outro e ainda matou o marido, você vai queimar no mármore do inferno. Talvez o rei tinha mandado matar ele. Falei assim: quem é você falar desse jeito comigo? Mas olha como é que ele chega. Olha, rei, teve uma pessoa, sim, contou toda uma história de fundo que preparou o coração do rei para receber aquela palavra. Os irmãos conseguem entender o que eu estou dizendo? Pois bem, irmãos, quando eu vi aquele print lá, ainda coloquei esse versículo assim embaixo. Falei assim: olha, talvez eu diria, né, que maçãs de ouro em bandejas de prata é a palavra no tempo certo. Poxa vida, se ele, na vida dele inteira, não converteu, será que agora lá que está morto, está nem conseguindo responder nada? Você fala assim: tu vai para o inferno. Isso vai melhorar o quê, irmãos, na vida dele? Os irmãos estão entendendo? Agora, lá onde ele estava, quando ele estava bem, legal, quantas são as pessoas que estavam do lado dele, que chegaram para ele? Pessoas que falam no coração: ô cara, você precisa mudar isso aí. Quantas pessoas falaram isso? Nenhuma. Geralmente esse tipo de pessoa, estou usando só uma expressão, tá, irmão? Não estou falando esse tipo de pessoa da opção dele. Estou falando assim, pessoas famosas, ricas, que estão sempre na mídia. Dificilmente você vê alguém que contraria essas pessoas, pelo menos no público. Eu não conheço a vida privada dele, mas dificilmente você vê. Pode estar todo avacalhado. Vamos lá, cara, você vai sair dessa, vai dar tudo certo. Sempre tem uma palavra que vai dar tudo certo, independente do que estivesse acontecendo. Imagina quantas pessoas um rei não tinha ao redor dele para falar assim: ô rei, seu cara mesmo, cara, pode casar com ela, é mais uma mulher. Até que chegou alguém que tinha voz no coração dele e falou assim: que isso está errado. Então, a primeira coisa, Deus, coloca pessoas assim na minha vida, porque pode ter dias, Senhor, que eu vou tomar decisões, vou estar cego por elas, achando que está certo e não vai estar. Então eu preciso desses homens e dessas mulheres que vão me alinhar com o seu propósito. Senhor, eu preciso também que o Senhor me torne uma pessoa como essa, que tenha capacidade de orientar, que tenha capacidade de alinhar, Senhor, porque eu sou representante do Teu reino nessa terra, eu sou embaixador do céu, irmão. Você tem noção do que é isso? Você é um embaixador, uma embaixadora do céu, você representa o reino celestial neste mundo. Então nós precisamos saber apresentar a verdade do Evangelho. Isso não quer dizer passar pano ou deformar o Evangelho, mas saber apresentar. Quando a gente está doente, a gente toma injeção. Já tomaram injeção? Já? Injeção melhora ou pior, irmãos? Via de regra, melhora, não é assim? Agora, se o enfermeiro chega lá, te botar uma injeção na testa, vai te fazer bem ou fazer mal? Não, irmãos. Você deve ficar com um galo aqui terrível na testa. A gente, nesse episódio do print lá do Paulo Gustavo, nós ainda brincamos. Uma coisa é você tomar uma injeção de uma enfermeira que tem uma mão leve, que sabe aplicar. Outra coisa é pintar alguém com uma zarabatana e você fincar a injeção na pessoa. Mudou o contexto. Então, nós precisamos saber apresentar isso. Para nós encerrarmos, 2 palavras eu queria que você guardasse no seu coração: humildade e sabedoria. Humildade para quê? Para saber ouvir quando alguém for usado por Deus para te falar. Amém? Porque é bom, irmãos, a gente errar. Tem alguém que gosta de errar? Não, mas ninguém gosta de errar. Ninguém gosta de ser contrariado. Ninguém gosta de chegar alguém e falar assim: cara, você está errado aqui. Ninguém gosta. Então a gente precisa ser muito humilde para isso, amém, irmãos? Para reconhecer e falar: realmente eu preciso melhorar aqui. O rei Davi, ele precisou ter humildade aquele dia para entender, realmente. Sabe quando você bota: ai, rapaz, sabe que agora que você está falando, eu estou pensando, dei mole mesmo, hein? Rapaz, sabe que agora que você está falando, eu não devia ter mandado matar ele? Botou a mão na cabeça, teve humildade. E a segunda palavra, sabedoria. Sabedoria para quê? Para quando você precisar apresentar a verdade para alguém. Amém, meus irmãos? O profeta Natan, se ele chega lá: foi Deus que me mandou. Terra, eis que vos digo, rei, que você está muito avacalhado. Ia dar errado. Mas olha como é que ele chegou. Olha, rei, rapaz, você acredita que no seu reino tem 2 homens, um rico e um pobre? Contou toda uma história, usou de sabedoria, preparou o coração para apresentar a verdade. Quando ele apresentou a verdade, o rei não tinha argumento, porque ele foi sábio, foi direcionado por Deus. Permita que o Senhor te direcione dessa forma. Amém, meus irmãos?
Bom, eu não sei se você tem pessoas assim, se você já é uma pessoa assim. O que eu sei, meu querido, é que tanto a pessoa que vai preparar pessoas assim na sua vida, quanto a pessoa que prepara você para ser uma pessoa assim, é a pessoa do Espírito Santo. Ele é um maravilhoso conselheiro. Por mais que você tenha pessoas à sua volta que te deem toque, que te ajudam a não errar, que te ajudam a se alinhar com o propósito do Senhor, ninguém, irmãos, é melhor do que o próprio Espírito Santo. Amém? Não existe ninguém melhor que Ele. E qual é a vantagem, missionário Vitor, de dar ouvido ao Espírito Santo? Todas as vantagens. Porque o meu amigo só vai poder me dar toque se eu estiver perto dele, não é? Ô cara, você vacilou. Mas o Espírito Santo, se eu estiver atento à sua voz, Ele pode me avisar todos os dias, todos os momentos, todas as minhas decisões. Amém? Então, convite do Senhor para a minha e para a sua vida nesta noite. Permita que o Espírito Santo tenha voz na sua vida. Permita que o Senhor tenha voz na sua casa. Permita que o Senhor tenha voz no seu casamento. Irmãos, às vezes a gente olha para a palavra e fala assim, não, eu já sei, eu conheço a Bíblia, eu conheço tudo que o Salmo fala. Pois bem, irmãos, mas permita que o Senhor, que inspirou a Bíblia, faça com que ela se torne viva e eficaz na sua vida. Amém? Por quê? Porque senão a gente vai pegar um livro tão precioso como esse, com uma palavra que transforma vidas, e vai tratar ele como um livro de histórias, uma coleção de passagens, de ilustrações, e ele vai se tornar mais um livro no nosso estante. Mas quando a gente permite que o autor fale ao nosso coração, ele não só muda a nossa circunstância, mas também muda toda a nossa história. E principal, muda a minha e a sua eternidade. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, amado e eterno Pai, Tu és bom, Pai. Deus querido, não existe nenhum outro como o Senhor, que trabalha em favor daqueles que em Ti esperam, desde a antiguidade. Pai amado, nós oramos nesta noite, Pai, colocando o nosso coração na Tua presença, diante do Teu altar. Senhor, quantas são as decisões, Pai, que eu tenho tomado, os meus irmãos tenham tomado, e talvez, Senhor, decisões estas, Pai, que a gente acha que está tudo certo, que a gente acha que está alinhado, mas nesta noite, Pai querido, nós damos total liberdade ao Senhor, para mostrar para cada um de nós, Pai querido, onde temos errado, mostrar, Senhor, para cada um de nós, Pai querido, onde tem sido o nosso tropeço. Talvez, Senhor, o nosso tropeço esteja na soberba, talvez, Senhor, o nosso tropeço, Senhor, esteja no fato de acharmos que alguma coisa está errada ou de que alguma coisa está certa, quando na verdade está ao contrário. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos em um primeiro momento, para que o Senhor, Pai querido, venha tratar conosco, Pai, nos dando, Senhor, um coração humilde, um coração, Senhor, disposto a receber, Pai querido, os toques, os bizus, Senhor, as orientações, Pai querido, as diretivas, Pai querido, que vem da parte do Senhor, seja, meu Pai amado, diretamente do Senhor, ou através de homens e mulheres que o Senhor há de levantar à nossa volta. Senhor, não permita, Pai querido, que o nosso coração esteja duro, assim, Pai querido, como estava tantas vezes o coração do povo de Israel, de não permitir, Senhor, que a Tua palavra chegasse ao coração deles. Pai, que nesta noite, Pai querido, cada um de meus irmãos, Pai, estejam com o coração quebrantado para receber, Senhor, a palavra do Senhor que foi implantada em nós. Pai amado, que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, com a sabedoria que vem dos céus, para que a gente possa, Senhor, plantar a Tua verdade, semear, Senhor, o Teu santo evangelho, Senhor, não, Pai querido, de uma maneira que não venha ofender a ninguém, porque a Tua palavra nos ensina que o Teu evangelho é contra a cultura. Entretanto, Senhor, Pai querido, o Teu evangelho, Senhor, é um evangelho de amor que transforma e que no tempo certo, Pai querido, deixa qualquer pessoa sem a menor desculpa, Pai amado. Senhor, nós oramos nesta noite, pedindo, Pai querido, a capacitação que vem do Senhor, para que nós possamos estar alinhados sempre com os Teus propósitos para a nossa vida. Oramos, Pai, pedindo a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.